Derivadas das funções trigonométricas. Mais especificamente, faremos hoje a derivada da função seno e a derivada da função cosseno. E aqui é a Rutiele deste canal. Vamos aprender? Então, nós vamos mostrar nesse vídeo a derivada da função seno e da função cosseno. Então, vamos começar com a derivada da função seno. Seno de x ao ser derivada resulta na função cosseno de x. Como que eu faço a demonstração? Eu vou usar a definição. Olha, eu vou calcular o limite de h tendendo a zero, seno de x mais h menos seno de x sobre h. Tá vendo? F de x mais h menos f de x sobre h. Como que eu desenvolvo isso? Repare que isso aqui é uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, eu preciso o quê? Excluir essa indeterminação. Como que eu excluo essa indeterminação? Eu vou usar aqui que o seno de uma soma é o seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Seno da soma. Isso aqui que eu fiz, ó, seno da soma. Menos seno de x. E agora aqui, o que que eu faço? Eu vou colocar esse primeiro e esse último, eles estão com seno de x. Então, eu coloco o seno de x em evidência aqui e aqui, ó. Tá vendo? Aparece o seno e o seno. Quando eu coloco o seno em evidência, sobra cosseno de h menos 1 sobre h. Então, eu coloquei esses dois aqui com seno em evidência. Sobrou esse, que eu deixei ele aqui, ó, seno de h vezes cosseno, tá? O que que eu faço agora? Eu vou mostrar que esse limite aqui é zero, quando h tende a zero, e que esse aqui é 1. Esse aqui, ser 1, é fácil, ó, seno de h sobre h é 1, que é o limite fundamental. E esse daqui, vamos ver como que fica, ó. Coloquei aqui separado pra gente enxergar, ó. O primeiro é o limite fundamental. Seno de h sobre h, quando h tende a zero, vale 1. Tá lá no vídeo de limite fundamental, lá na playlist de limites, tá? Se você não viu, corre lá que isso aqui tá demonstrado. Consequência desse é esse, olha. Esse limite será zero. Por quê? Olha aqui. Coloquei ele, ó. Multipliquei e dividi pelo conjugado, que eu não altero a igualdade, porque isso aqui vale 1, ó. Multiplico e divido pelo mesmo valor, que não é zero, tá? Nesse caso aqui, esses valores estão próximos de 2, porque quando h tende a zero, cosseno de alguém tendendo a zero tende a 1, então tá bom fazer essa divisão aqui, ó. Multipliquei por 1, tá? Quando eu faço esse numerador, alguém menos 1, alguém mais 1, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Numerador multiplicado. Denominador multiplicado, ok? Cosseno ao quadrado menos 1 é menos seno ao quadrado, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, tá? Então, eu uso isso aqui, ó, relação fundamental da trigonometria. E aí, eu vou separar, ó, seno ao quadrado, eu deixo um seno e um menos seno, tá vendo? Então, deixei um dos senos aqui para colocar com esse h. Esse aqui não é o limite fundamental, vai tender a 1 quando h tender a 0. E esse aqui, ó, numerador tende a 0. Denominador tende a 2. Então, esse limite aqui todo vai tender a 1 vezes 0 sobre 2, que é 0, tá? Então, esse limite aqui é 0 e esse é 1, que é o que eu vou usar aqui, olha. Então, esse limite aqui é 0, então vai ficar seno de x vezes 0. Tá vendo que o x, ele é constante em relação a h, então é o próprio seno de x. Limite da constante é a própria constante. Esse aqui 0, esse 1... e esse cosseno de x. Quando eu faço essa conta aqui, dá o cosseno de x. Aí eu mostro, então, que a derivada do seno é o cosseno, tá? E aí, olha, então, eu mostrei isso. Lembrem desses dois limites aqui que vão aparecer daqui a pouco aqui, ó, na derivada da função cosseno. E a derivada da função cosseno, como que fica? Derivar o cosseno dá menos seno. Vamos mostrar usando a definição, olha. Cosseno de x mais h menos cosseno de x sobre h. Definição. Cosseno de uma soma é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos seno do primeiro, seno do segundo. Novamente, repare que esse daqui e esse tem um cosseno, que é o que eu vou colocar em evidência. Sobra cosseno de h menos 1 sobre h. Seno de x, seno de h sobre h.
Esse aqui, ó, limite fundamental, tende a 1. Esse aqui nós acabamos de mostrar que tende a 0. Então, fica cosseno de x vezes 0, seno de x vezes 1, que dá menos seno de x. Então, tá provada a derivada da função cosseno, sendo menos a função seno. Usando as funções compostas aqui, ó, uma f de x que for um seno de u de x, seno composto, a derivada então é cosseno de u de x vezes u', usando aqui a regra da cadeia. Cosseno de uma função, ao ser derivada, é menos seno da função vezes a derivada da função, aplicando apenas a regra da cadeia. Vamos ver exemplos. F de x, sendo e elevado a seno de x, repara que isso aqui é uma função composta de e com a seno de x. Então, a seno de x é a nossa u, tá? Então, vamos derivar aqui usando essas derivadas da função seno e cosseno. Essa função aqui, ó, é elevada a seno de x, eu preciso derivar, então eu vou usar a regra da cadeia. Lembrando que eu estou com uma função e elevado a u, que seria uma função composta, né? Então, a derivada disso é elevado a u vezes a derivada de u pela regra da cadeia. Se você não sabe essas derivadas das exponenciais, você tem que ir lá no vídeo de derivada das exponenciais, tá? Então, como que eu derivo e elevado a seno de x? Derivada é elevado ao próprio u, que é o seno de x, vezes a derivada de u. Qual que é a derivada do seno? Cosseno. Então, fica essa derivada aqui, ó, é elevado a seno de x vezes cosseno de x, tá? Exemplo 3, olha, exemplo 2, derivar essa função. Como que eu derivo essa função? É um quociente de duas funções, então eu vou usar a regra do quociente. A de baixo ao quadrado, a de baixo vezes a derivada da de cima. Como que eu derivo a de cima? Eu mantenho a constante, derivada do cosseno de alguém é menos seno do alguém vezes a derivada do alguém, menos a função de cima vezes a derivada da de baixo. Seno de alguém derivada é o cosseno do alguém vezes a derivada do alguém. Derivada de x sobre 2 é igual a meio, tá? Então, é isso daqui, eu costumo deixar assim. Nesse caso aqui, eu posso multiplicar 3 vezes menos 1 vezes 2x, dá menos 6x. Repito esse seno. Aqui eu posso multiplicar essas duas constantes, ó, menos 3 meios, repito essa e repito essa. Então, essa daqui é a derivada que eu quero, que é a derivada dessa função aqui, tá? Vamos fazer essa daqui, ó, esse último exemplo. Como que eu derivo essa função? 4 seno do ln. Então, eu observo que essa função aqui é 4 vezes seno de uma função u de x. Derivada disso vai ficar 4 cosseno de u de x vezes u' de x, tá? Então, eu vou escrever isso aqui, ó, 4 vezes derivada do seno, cosseno do ln de x ao quadrado, vezes. Agora, a derivada do ln de x ao quadrado. Derivada do ln de uma u de x, derivada disso é 1 sobre u de x vezes u' de x. Tá? Se você não sabe a derivada do ln, pega aí, derivada da exponencial e logarítmica, tá? Que eu mostro isso aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, derivada do ln de alguém é 1 sobre o alguém, vezes a derivada do alguém. Derivada de x ao quadrado, 2x. Então, essa, aqui é y', tá? Y' é igual aqui, ó, 8x, x dividido por x ao quadrado vai ficar 8 sobre x, cosseno do ln de x ao quadrado, tá? E aí, então, tá a derivada da função que eu quero. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe o seu curtir, compartilhe o vídeo com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Assista ao próximo vídeo do canal e não perca nada, vamos aprender sempre. Até a próxima, tchau!